fria superfície de concreto sob ele fez Antônio Ferreira estremecer quando os primeiros, ainda tímidos, raios de luz tingiram o interior cinzento do sótão. Não foi o canto matinal dos pássaros, mas o vazio opressivo em seu estômago que anunciou a chegada de um novo dia, um dia que exigia caça. Os músculos doíam da umidade, do frio penetrante, mas não queria se levantar. Ali, entre as vigas empoeiradas e objetos esquecidos, era familiar. Um refúgio peculiar, miserável, onde pelo menos não precisava fingir. Mas o tempo é um supervisor impiedoso. Antônio se levantou com um gemido, sacudindo a sujeira invisível. Um reflexo num pedaço de vidro quebrado passou rapidamente. Um rosto marcado por rugas, como um antigo mapa de dor e perda. Cabelos grisalhos branqueavam as têmporas, mas os olhos sob as sobrancelhas pesadas ardiam com um frio antinaturalmente aguçado e penetrante. Os olhos de um homem que vira demais para que algo pudesse surpreendê-lo ou quebrá-lo. Às vezes, aquele olhar assustava até a ele mesmo pela sua estranheza, pela sua prontidão em encarar o abismo. Ele saiu para a rua, para uma manhã que cheirava a escapamentos e asfalto molhado. O tilintar de algumas moedas no bolso, um capital miserável para hoje, o suficiente para o mínimo, para escapar da morte por fome. Ele não revirava o lixo. Essa era a sua última linha de defesa, inegociável. O orgulho, aquele fino gelo sobre o abismo, não permitia. Ele sempre encontrava uma maneira, carregava peso no mercado, varria o pátio, onde conquistara algum reconhecimento. Ali, naquele bairro, as pessoas o conheciam, alguns até o cumprimentavam, ignorando a roupa velha. As moedas bastavam até para um pãozinho e um saquinho de iogurte. Passando pelos contêineres volumosos, ele apenas deslizou o olhar pelas figuras curvadas sobre eles. Sem julgamento, sem pena, apenas uma compreensão amarga e um juramento interior teimoso. Eu não serei assim. Na pequena padaria, ele não esperava recusa. A vendedora, uma moça com a eterna fadiga nos olhos, acostumara-se à sua aparição. Já estendia a mão para a prateleira de pães, mas Antônio a deteve. Um pãozinho com passas e um iogurte. A voz era baixa, rouca, mas desprovida de súplica. Pagando, encontrou um lugar no meio-fio irregular. O calor do pãozinho, a acidez do iogurte, um breve momento de esquecimento antes de uma nova incerteza. O dia de amanhã exigia preparação hoje. Ele se levantou. Era hora de procurar onde trabalhar. Enquanto tentava encontrar algum trabalho ocasional, vagava pela calçada, imerso em pensamentos, quando um assobio agudo ressoou. No instante seguinte, um flash brilhante passou por ele. Um garoto num patinete elétrico em disparada. A velocidade, suicida. O adolescente mal conseguiu desviar, evitando por um milagre a colisão. No semáforo, o patinete parou. O verde acendeu. O garoto já se preparava para arrancar. Mas o instinto, forjado por anos de perigo, agiu mais rápido que a razão de Antônio. Um puxão, um aperto na camisa, um rangido de freios, e o estrondo de um carro que passava, a meio metro de onde o patinete estivera há pouco. Você não se cansa de viver? A voz de Antônio estava rachada, vibrando com o choque vivenciado. Seu próprio medo deu lugar a uma raiva furiosa, protetora. O garoto parou, pálido como um fantasma. Mas estava verde. Verde não é armadura contra idiotas. Antônio o soltou. Na rua você tem que olhar, não ficar encarando as luzes. A compreensão atingiu o adolescente em cheio. Um tremor percorreu o corpo magro. Eu entendi. Muito obrigado. O senhor me salvou. Antônio dispensou. De nada. Para onde ia com tanta pressa? Ele queria desviar a conversa do momento perigoso. Para o meu pai, ele trabalha aqui perto. Para o seu pai, certo. Você vai sozinho ou talvez eu possa acompanhá-lo? O garoto, ainda não recuperado do susto, agarrou-se prontamente à oferta.
Acompanhe, por favor. Assim fico mais tranquilo. Tá bom, assentiu Antônio. Meu nome é Antônio. E eu sou o Pedro. A voz do garoto se fortaleceu. O escritório do papai é bem pertinho. Vamos rápido. Vou contar tudo para ele. Ele com certeza vai te agradecer. Em suas palavras, soava a inabalável confiança infantil. Não preciso de nada, respondeu Antônio. A vida de um filho não tem preço. Isso sou eu que decido. Pedro olhou teimosamente em seus olhos e sorriu. Eles foram. Um par silencioso, o velho de jaqueta desgastada e o garoto com o patinete que quase foi atropelado. Pedro, provavelmente, repassava mentalmente a conversa com o pai. Antônio, como e onde encontrar trabalho para o dia seguinte? Essa eterna e opressiva questão. O pensamento dos lixões surgia das profundezas da consciência, e ele o reprimia com redobrada força. Um sedã preto brilhante parou na calçada. Pedro, esquecendo-se de tudo, correu para o carro. Dele saiu um homem alto em um terno impecável, dirigindo-se à entrada de um prédio de 2 andares. Ele se virou, ouvindo o chamado do filho. Oi, pai. Pedro correu e abraçou forte o pai que se abaixava. Pedro, oi, filho. Como veio parar aqui? Você devia ir treinar com a sua mãe. Miguel Rodrigues tirou os óculos, olhando o rosto do garoto. Mamãe está preparando o jantar. Decidi vir sozinho. E o treinador ficou doente. Cancelaram. Disparou Pedro. Entendi. Miguel pegou o filho pela mão, levando-o para o prédio. Bom, tá bom, vamos. Pai, espera. Tenho que te contar uma coisa. Só não se preocupe, tá? A voz de Pedro ficou séria novamente. Vou tentar. Miguel sentiu a ansiedade. Lá, a uns 2 quarteirões, um carro quase me atropelou. Disparou Pedro, sem suavizar o impacto. Miguel empalideceu. O quê? Como? De novo correndo no patinete? Você está inteiro? Não quebrou nada? Começou a examinar o filho febrilmente. Está tudo bem. Não se preocupe. Foi esse homem que me salvou. Pedro apontou para Antônio, que estava um pouco atrás. Esse mendigo? O olhar de Miguel tornou-se cauteloso, avaliador. Por que ele está com você? E onde está o seu patinete? Este homem salvou a minha vida, repetiu Pedro com firmeza, encarando o pai com desafio. Está bem, desculpe. Miguel ficou sem jeito. O que ele quer? Nada. Ele só me acompanhou para eu chegar seguro. Eu quero que o senhor o agradeça. Pedro contou rapidamente o que aconteceu. Miguel, confiando no filho, mandou-o entrar no escritório. Ele mesmo se aproximou de Antônio. Obrigado por salvar meu filho. Miguel estendeu a mão sem hesitar. Antônio a apertou. Uma palma quente e firme, contraste com o seu eterno frio. De nada. Qualquer um no meu lugar. Antônio devolveu o patinete. Como posso agradecê-lo? Perguntou Miguel. Antônio via um homem de sucesso, capaz de pagar qualquer quantia. Não preciso de nada. Eu apenas fiz o que tinha que fazer, respondeu ele, evitando o olhar. Pedir era repugnante. Não vai ser assim. O senhor salvou a vida do meu filho. Miguel foi inflexível. Vamos entrar no escritório. Vou pensar em como agradecê-lo, não com dinheiro. Na portaria, foram detidos pelo chefe de segurança, um colosso fardado. Bom dia, Miguel Rodrigues, declarou ele. Olá, Paulo. Como está o serviço? Sem incidentes. Ótimo. Miguel entrou, mas parou, notando a hesitação atrás. Espere. Paulo Gomes barrou o caminho de Antônio. Para onde você vai? Área privada. Eu fui convidado, respondeu Antônio, um pouco sem jeito. Vaza daqui antes que te tirem. Rosnou o segurança, olhando com desagrado. Antônio recuou. Conflitos não lhe interessavam. Paulo, ele está comigo. Miguel voltou à portaria. Desculpe, não sabia. Paulo Gomes se afastou, deixando o velho passar com um olhar de desculpas. No escritório, Miguel sentou-se à mesa. Olhou fixamente para Antônio. Um homem salvara o seu filho, e ele,
Não podia simplesmente deixá-lo ir. Então, meu nome é Miguel Rodrigues. Sou o dono desta empresa. Tudo tem um preço, e a vida do meu filho é inestimável. Diga-me, o que o senhor quer? Realmente não preciso de nada. Antônio não se sentou na cadeira à frente, permaneceu de pé. Não. Não o deixarei ir até resolvermos isso. A consciência não permitirá. Eu não sei o que dizer. Eu tenho tudo. Antônio encolheu os ombros, evitando o olhar. Miguel não se conteve. O que tem? É um morador de rua. Eu tenho um teto sobre a cabeça, e não passo fome, respondeu Antônio. Sua voz ficou mais baixa. O resto, como der. Já que o senhor não aceita dinheiro, Miguel pensou, vou dar-lhe uma oportunidade. Não o peixe, mas a vara. Uma ideia surgiu. O que o senhor quer dizer? Ofereço-lhe trabalho, como faxineiro. O salário não é grande, mas lhe permitirá viver dignamente. Isso cobrirá minhas obrigações morais. Aceite. Antônio parou. Trabalho. Um teto sobre a cabeça, uma vida digna. Era bom demais para ser verdade. Mas o olhar de Miguel era sério. Eu preciso pensar. 1 minuto. Miguel olhou para o relógio. Meu tempo é limitado. 1 minuto para decidir o destino. Congelar no sótão ou aceitar esta ajuda? Está bem, eu aceito. Eu provarei que ainda sou capaz de me sustentar. Não preciso de esmolas. Ótimo. Miguel sorriu. Agora vou providenciar para que o senhor seja registrado. E vamos liberar uma copa para o senhor. Poderá morar lá. Ele pegou o telefone. Sofia, venha aqui. Registre um novo funcionário faxineiro e prepare uma copa para ele morar. Um adiantamento para o começo. Ouvindo Miguel, Antônio sentiu uma estranha vertigem. Um teto sobre a cabeça. Um quarto só para ele. Não o sótão. Não o concreto. Sentia-se desconfortável, quase humilhado por aquela bondade, mas entendia. Era uma chance que não podia perder. Não sobreviveria no sótão até o inverno. Obrigado. O senhor é muito bondoso, disse ele, levantando os olhos para Miguel. Espero poder retribuir. Em seu olhar, brilhou a sombra de algo distante, incompreensível. Entendendo que sua presença tomava tempo, Antônio saiu do escritório, apressando-se para a portaria. Poucos minutos depois, ela apareceu, alta, elegante, de saia curta. Sofia Cardoso. Ele percebeu imediatamente. Vinha atrás dele. Antônio Ferreira? Perguntou ela, mal olhando para ele, sua voz escorrendo frieza. Antônio Ferreira, corrigiu ele. Sim, sou eu. Levantou-se um pouco. Miguel Rodrigues mandou registrá-lo. Tem documentos? Perguntou ela, sem esconder o desprezo. Não, respondeu Antônio secamente. Documentos? Sua vida ficou para trás, longe, num passado que ele escondia tão cuidadosamente. Está bem, vamos resolver. Ela se apresentou. Sofia Cardoso, muito prazer. Nos seus olhos lia-se, nem tanto. Devia ter uns 25 anos, mas se portava como uma dama. Não o surpreendia seu nojo. Era assim que todos o olhavam por longos anos. A copa acabou sendo um quarto pequeno. Cama, mesa, armário. Um quarto de verdade. Ele mal conteve um suspiro. Era uma salvação. Preciso me ausentar por algumas horas, disse ele a Sofia Cardoso. Pegar minhas coisas. Volto à noite. Começo amanhã de manhã. Como quiser, respondeu ela virando-se. Na rua viu Pedro. O garoto corria de patinete em volta dos seguranças. Obrigado, Pedro, disse Antônio. Você me ajudou muito. Papai te agradeceu? Perguntou Pedro, claramente esperando ouvir sobre uma montanha de dinheiro. Sim. Miguel Rodrigues é uma pessoa muito boa, respondeu Antônio. Mas por que o senhor está sem nada? Pedro estava atento. O senhor disse que ele é bom e não te deu nada? Não peguei dinheiro, mas ele me deu um trabalho. Antônio sorriu, dando-lhe um leve tapa no ombro. Que pena, eu preferia dinheiro, 100 mil ou 1 milhão. Pedro sonhou com riqueza.
Você é jovem, precisa de muito. Eu já preciso de pouco, disse Antônio. Está bem, Pedro, a gente se vê. Ele se despediu e foi para o seu sótão. Algumas horas depois, voltou com uma única mochila surrada. Paulo Gomes o olhou com cautela, mas o deixou passar. Ordem é ordem. Apenas alertou o jovem segurança Ricardo sobre o novo funcionário. A manhã começou com água fria no chuveiro compartilhado. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente limpo. Tirando a parte de cima da velha camisa, viu no antebraço uma marca do passado. Uma tatuagem desbotada, mas clara. Militar. Ele se virou do espelho. Não era hora para lembranças. Vestiu uma camisa limpa, embora gasta. Pegou o material. Com a vassoura e o balde, começou a lavar o chão. Rápido, quase sem barulho, para terminar antes da chegada dos funcionários. Depois saiu para a rua com a vassoura. Paulo Gomes chegou cedo. Viu o velho trabalhando. O confronto de anteontem não o deixava em paz. Bom dia, Antônio Ferreira. Começou ele. Nosso primeiro encontro não foi bom. Eu sou Paulo Gomes, chefe de segurança. Trabalho aqui desde os tempos do pai de Miguel Rodrigues. Bom dia, Paulo Gomes, respondeu Antônio calmamente. Acontece. Ele tirou as luvas, estendeu a mão. O segurança apertou-a firmemente. Poucos minutos depois, chegou Ricardo. Jovem, em forma, com uma expressão arrogante. Olá. Eu sou Ricardo, assistente de Paulo Gomes, disse ele, olhando para Antônio com a vassoura com desprezo aberto. Bom dia, Antônio Ferreira, respondeu o velho, continuando a varrer. Por quais méritos o chefe contrata mendigos? Perguntou Ricardo abruptamente. Pelos mesmos pelos quais contrataram você. A resposta de Antônio foi instantânea, afiada. Ricardo se assustou, depois se inflamou. Você, o que disse? Estava pronto para avançar. Antônio apertou mais a vassoura, assumiu uma postura. O corpo velho ainda se lembrava. Ele não tinha medo. Parem imediatamente, rosnou Paulo Gomes, saindo do prédio. Não fizemos nada. Antônio sorriu, olhando para Ricardo. Com um único olhar, mostrou que o confronto não seria a favor do jovem. Está tudo bem, sibilou Ricardo zangado, e foi trocar de roupa. Não ligue para ele, disse Paulo Gomes. Um cara normal, só cauteloso. Acontece, respondeu Antônio calmamente. Ele não guardava rancor. Os funcionários começaram a chegar. Apressavam-se para dentro, sem olhar para o faxineiro. Sofia Cardoso passou flutuando, sem digná-lo com um olhar. Terminando na rua, Antônio entrou. Guardou o material. Levou o lixo. Ricardo continuava a observá-lo furtivamente, esperando por uma armadilha. Paulo Gomes percebeu isso. Ricardo, sua tarefa é segurança. O faxineiro não é seu subordinado. Perto da hora do almoço, apareceu Ana Oliveira, a contadora-chefe. Uma mulher gorda e bondosa. Hoje estava com Pedro. Ontem à noite, o garoto contou à mãe sobre o seu resgate. Ana Oliveira assou uma torta. Cumprimentando os seguranças, dirigiu-se à copa. Pedro abriu a porta. Ana Oliveira entrou com a torta. Antônio ficou surpreso. Bom dia, vieram me visitar? Perguntou ele, não esperando visitas. Oi, Antônio, claro que sim. Pedro espiou por trás da mãe. Bom dia, eu sou Ana Oliveira, mãe do Pedro, disse a mulher, radiante de bondade. Muito prazer. Antônio apressadamente abriu espaço, sentindo-se sem jeito. Tudo o que o Pedro contou é verdade? Perguntou Ana Oliveira, ainda com medo nos olhos pelo filho. Depende do que ele contou, respondeu Antônio evasivamente. Que o Senhor salvou a vida dele, que se não fosse o Senhor... Ele exagera um pouco, disse Antônio, mas poderia ter acabado mal, muito mal. Moleque! Ana Oliveira suspirou, colocando a torta. Quantas vezes falei para olhar? Não o repreenda, intercedeu Antônio. Ele fez tudo certo, esperou o verde. Apenas, alguém estava com muita pressa, ou decidiu quebrar as regras. Ele insinuou o carro. Talvez, há muitos idiotas ao volante.
concordou Ana Oliveira. E não só ao volante, sorriu Antônio. Decidiu aliviar a tensão. A mulher sorriu de volta. Entendeu, por trás da aparência severa, escondia-se uma pessoa interessante. Antônio fez chá, cortou a torta desajeitadamente. Mostrou-se um anfitrião hospitaleiro. Conversaram um pouco. Ana Oliveira agradeceu-lhe novamente, abraçou-o na despedida. Pedro ficou. Estava interessado naquele velho. Na manhã seguinte, Antônio se levantou novamente ao amanhecer. Limpeza. Arrumou-se no chuveiro. Pegou o material. Limpou por dentro. Saiu para a rua. Na entrada, esbarrou numa mulher gorda de meia-idade. Era difícil passar. Desculpe, posso passar? Perguntou Antônio educadamente. Oh, bom dia, claro. Ela se afastou. Obrigado. Ele se apressou para fora. Espere, não o vi antes, chamou ela. Trabalho aqui há apenas 2 dias. Talvez não tenhamos cruzado. Ah, entendi. Eu estava de férias. Eu sou Ana Oliveira, a contadora-chefe. Muito prazer. Antônio Ferreira. Meu cargo, acho que não preciso explicar. Disse ele varrendo. Sim, eu entendo tudo. Muito prazer em conhecê-lo. Ana Oliveira se apressou para o escritório. 15 minutos depois, Miguel Rodrigues chegou. Viu Antônio na entrada. Parou. Bom dia, Antônio Ferreira. Como está no novo lugar? Bom dia, Miguel Rodrigues. Obrigado. Gosto de tudo. Já se instalou na Copa? Há espaço suficiente? Sim. Muito melhor do que no lugar antigo. Especialmente o chuveiro me agrada. E a chaleira. Tudo para as pessoas. Miguel sorriu. O senhor é uma boa pessoa. Obrigado. Respondeu Antônio, um pouco sem jeito. Pena que nem todos pensam assim. Não viu Ana Oliveira? A contadora-chefe? Se está falando dela, ela já chegou. Ótimo. Então vou entrar. Miguel se apressou para o escritório. Alguns dias depois, Ana Oliveira trouxe pães recheados para o trabalho. Procurou Antônio na rua, não o encontrou. Decidiu esperar pelo almoço. Na hora do almoço, foi para a copa. Antônio estava colocando a chaleira. Bom dia, vim visitá-lo. Ela sorriu. Entre, sente-se. Antônio se apressou. Não se apresse. Melhor tomarmos um chá. Ela colocou o pacote na mesa. Pães recheados. O cheiro, inebriante. Isso é para mim? Perguntou Antônio sem jeito. Ele quase se esquecera do que era o carinho de alguém. Claro que para o senhor. Adoro cozinhar. Respondeu Ana Oliveira. Obrigado. Fico muito feliz. Ele olhou ao redor, procurando o que dar em troca. Não havia nada. O constrangimento o invadiu. Desculpe. Ele saiu. Correu para a loja mais próxima, comprou uma barra de chocolate. Aqui. Isso é para a senhora, disse ele timidamente, estendendo o presente. Não precisava, mas obrigado, muito prazer. Tomaram chá. A conversa fluiu facilmente, como se não houvesse um abismo de status e riqueza entre eles. Ana Oliveira se mostrou bondosa, simples. Contou sobre os netos. O intervalo terminou. Ela se apressou. Poucos minutos depois que ela saiu, bateram na porta. Pedro viu os pães recheados. Os olhos brilharam. Oi, uau, pães recheados. Posso? Oi, claro, pegue. Antônio não conseguia recusar. Que delícia! Pedro exclamou dando uma mordida. Recebi. Existem pessoas boas. Antônio gostou da atenção. E o pai onde está? A secretária disse que ele saiu para algum lugar. Não explica nada como sempre, reclamou Pedro. Ele não gostava de Sofia Cardoso. Não sei, Pedro. Vi ele saindo. Para onde? Não disse. Ah, tá bom. Então fico aqui com o senhor se não se importar. Não me importo. Sorriu Antônio. Pedro era um ponto luminoso em sua nova vida. Tenho uma ideia melhor. Gosta de xadrez? Pedro fez uma careta. Não sei. Gosto mais de futebol. Não consigo mais correr atrás da bola. Antônio apontou para os joelhos doloridos. Mas acredite, xadrez também é uma batalha, não menos emocionante. Ele pegou um conjunto antigo, feito à mão, que encontrou na copa.
Começou a ensinar o garoto, mostrando truques. Alguns dias depois, arrumando a mesa de Sofia Cardoso, Antônio desajeitadamente esbarrou numa pasta. Caiu no balde com água suja. O que você fez? Não tem miolos? Sofia Cardoso correu, pegou a pasta molhada e a atirou nele. Desculpe, não foi de propósito. Eu vou secar. Antônio sentia-se culpado. Secar? O que você vai secar? Agora vai até o Miguel Rodrigues, vai explicar para ele. Sofia, que gritaria. Ana Oliveira saiu do escritório. Este velho deixou cair uma pasta de documentos na sujeira. Que documentos? O relatório trimestral e os contratos. E por que gritar? Tudo está no sistema. Vamos reeditar, assinar, disse Ana Oliveira calmamente, defendendo Antônio. Ela viu que foi um acidente. Obrigado, senhora, disse Antônio baixinho a Ana Oliveira, indo para a copa para não provocar Sofia Cardoso. Pedro continuou vindo. Sentia-se bem com Antônio, apesar da diferença de idade. Contava sobre futebol, sobre a escola, sobre as coisas de casa. O jogo de xadrez tornou-se um ritual. No dia seguinte, antes do almoço, Ana Oliveira foi até Antônio. Convidou-o para um pequeno coquetel. Era seu aniversário. Antônio tentou recusar. Não queria cruzar com Sofia Cardoso. Mas não conseguiu recusar a mulher bondosa. Correu para a loja, comprou uma caixa de chocolates, deu os parabéns. No coquetel, Sofia Cardoso tentou provocá-lo, mas Ana Oliveira, Ricardo, jamais amigável, e outros funcionários o defenderam. O dia de trabalho terminou. Antônio arrumava a bagunça do coquetel. Paulo Gomes se demorou, observando-o. Escuta, Antônio Ferreira, talvez a gente jogue xadrez? Perguntou ele, esperando revidar. Acho que é inútil, sorriu Antônio. Por que isso? Tive muito tempo para praticar. Competir comigo não faz sentido. Ah, vamos lá. Pelo menos uma vez eu ganho, declarou o segurança arrogantemente. Certo. Prepare o tabuleiro. Em 5 minutos estou lá, respondeu Antônio. Na Copa, jogaram várias partidas. Paulo Gomes perdia uma após a outra. Finalmente, frustrado como uma criança, empurrou o tabuleiro. Chega, não quero mais. Alguns dias depois, varrendo a entrada, Antônio viu o familiar carro caro. Dele saiu Sofia Cardoso. Ele tentou se esconder discretamente, mas ela o notou. Foi até ele. Teve que parar. Bom dia, Antônio Ferreira. Bom dia, Sofia Cardoso. Sua voz era extremamente educada. Amanhã à noite é a festa da empresa. 20 anos. Precisa estar tudo impecável por dentro e por fora. Está bem. Será feito, respondeu Antônio, evitando palavras desnecessárias. Ótimo. Obrigado pela compreensão, disse ela calmamente, e foi para o escritório. Antônio ficou surpreso, sem brigas, sem censuras. O conflito estava resolvido. Trabalhou até tarde, preparando o escritório para a festa. Cansado, deitou-se com fome. Cedo pela manhã, tomou chá, voltou a limpar. Perto das 8, chegou Miguel Rodrigues. Bom dia, Antônio Ferreira. Não se esqueceu da festa? Bom dia, Miguel Rodrigues. Como esquecer? Estou me esforçando para que não haja problemas. Vejo, o senhor está se saindo bem, mas não é sobre isso. Em que mais posso ser útil? É verdade que o senhor rendeu o bêbado enquanto a segurança dormia? Miguel o olhou direto nos olhos. Não. Deve estar confundindo. Mentiu Antônio, não querendo prejudicar os seguranças. Não se preocupe, não vou demiti-los. Ana Oliveira contou. Pode ajudar a segurança a ficar de olho. Haverá muitos convidados. Gente de fora. Está bem, como disser, concordou Antônio. Ótimo. Até o almoço, o senhor é o faxineiro. Depois, sob as ordens de Paulo Gomes. Perto do fim da tarde, carros caros começaram a chegar. Convidados. Entre eles, Antônio notou Gabriel Teixeira. Aquele com a cicatriz. A julgar pela conversa tensa e os gritos, a discussão com Miguel durante o dia não foi a última. Antônio observava Gabriel, sentindo uma ansiedade inexplicável. Algo naquele homem causava uma repulsa interna.
A festa durou algumas horas. Risadas, música, conversas. Os convidados se dispersavam. Apenas Gabriel não se apressava. Antônio se distraiu por alguns minutos. Ana Oliveira pedira ajuda para chamar um táxi. Quando se virou, perdeu Gabriel de vista. Inspecionando o prédio, Antônio ouviu vozes vindas do escritório de Miguel. Ouviu atentamente. Miguel e Gabriel. Uma discussão, em voz alta. Você não entende o que está rejeitando. A voz de Gabriel soava como o atrito de metal. Repito, a fusão não me interessa. Por dinheiro nenhum. Respondeu Miguel com firmeza. Escuta. Chega de joguinhos. Preciso desta empresa. Vou tê-la. Meu pai recusou. Eu também recuso. A voz de Miguel ficou fria. Onde ele está agora? Não está aqui. Pense com a cabeça. Pressionou Gabriel. Estou pensando. Meu pai construiu isso do zero. Não vou vender. Com aquele dinheiro você constrói 10 dessas. Preciso desta empresa. Não trairei nem os funcionários, nem a memória do meu pai, nem a mim mesmo. A conversa acabou. A voz de Miguel subiu a um grito. Ora, cuidado. Vai pagar caro por essa decisão, disse Gabriel ameaçadoramente. Isso é uma ameaça? Posso chamar a segurança? Que ameaças? Estou avisando. Tudo tem um preço. Vai se arrepender. Gabriel saiu do escritório. Boa noite, Miguel Rodrigues. Está tudo bem? Perguntou Antônio, entrando no escritório depois que Gabriel saiu. Ele ouviu tudo. Bom dia, Antônio Ferreira. Sim, está tudo bem. Miguel estava visivelmente nervoso. Certo, desculpe. Antônio foi para a copa. Logo ouviu Miguel sair apressadamente. As ameaças de Gabriel não eram vazias. Paulo Gomes disse: ele é perigoso. Antônio sentiu que Miguel estava em perigo. Como ajudar? Uma semana depois da festa, documentos importantes desapareceram do escritório de Miguel. Tudo foi revistado. Não foi um acidente, um traidor. Miguel reuniu todos. Exigiu que devolvessem. Ninguém confessou. Chamou Paulo Gomes. Paulo, no escritório. Problemas. Documentos desapareceram. Sim, eu sei. O que fazer? Precisamos instalar câmeras escondidas, em todo o escritório. Boa ideia. É. Muito delicado. Ninguém deve saber. Há um traidor entre os nossos. Entendo. Cuidado é fundamental. Então cuide disso, e ninguém deve saber. Será feito. Paulo Gomes começou a procurar especialistas. Encontraram pessoas. Depois do trabalho, instalaram as câmeras. Paulo Gomes mesmo monitorava as gravações. Não confiava nem em Ricardo. Os dias passavam. Sem resultado. Antes do fim de semana, Paulo Gomes propôs a Antônio ir novamente para a chácara. Relaxar na sauna. Antônio concordou. Iam no carro de Paulo Gomes. Pararam num supermercado para comprar carne e bebida. Paulo Gomes saiu, deixando Antônio no carro. Nesse momento, um sedã caro parou na frente deles. Familiar. Antônio o vira. Perto do escritório. Do carro saiu uma jovem. Sofia Cardoso, a secretária. Ele se lembrou. Era o carro de Gabriel. Sofia e Gabriel se conheciam. O pensamento era frio. Ela está ligada a ele. Ele entendeu. Foi ela quem roubou os documentos. Paulo Gomes voltou. Foram para a chácara. Na sauna, Ricardo perguntou novamente sobre a tatuagem. Lembrança, respondeu Antônio. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Paulo Gomes, notando sua distração. Ah, nada demais. Antônio não queria falar. Talvez queira compartilhar. De repente posso ajudar? Obrigado, rapazes. É meu quebra-cabeça. Preciso resolver sozinho. Quando tiver algo concreto, digo. Ele sabia. Sofia é a traidora, ligada a Gabriel. Ela roubou os documentos. De manhã voltaram. Paulo Gomes o deixou perto do escritório. Cuidando de suas tarefas habituais, Antônio não conseguia tirar da cabeça o que vira. Sofia e Gabriel. Os documentos. Esperando a chegada de Miguel, Antônio entendeu. Precisava falar. Largou a vassoura. Foi até o carro de Miguel. Bom dia, Miguel Rodrigues. Tem alguns minutos? Perguntou ele. Pela sua aparência, notava-se a preocupação.
Bom dia, Antônio Ferreira. Aconteceu alguma coisa? Acho que sim. Vamos para o escritório. Certo. Espero o senhor. Antônio entrou no escritório. A vassoura ficou na copa. Entre. Miguel o convidou com um gesto para sentar. Então, sobre o que é a conversa? Nós fomos ontem com Paulo Gomes para a chácara. Paramos perto de uma loja. Fiquei no carro. Parou um carro na nossa frente. Caro. E ele me pareceu familiar. E quando saiu uma mulher, Sofia Cardoso, eu me lembrei onde tinha visto aquele carro. Miguel franziu a testa. Tem certeza que isso me interessa? As pessoas têm vida pessoal. Talvez. Mas era o carro de Gabriel. Desculpe por me intrometer, mas ouvi a sua conversa com ele. Sei que a relação de vocês é tensa. Miguel parou. O senhor quer dizer que Gabriel e Sofia se conhecem? Exatamente. E me parece, não é só isso. Espero que não tenha falado isso para ninguém. Na voz de Miguel havia ansiedade. Não. Entendo o quão delicado é. Não discuti com ninguém, só com o senhor. Certo. Obrigado pela vigilância. Pode voltar ao trabalho. E, por favor, para ninguém. Claro. Pode ficar tranquilo. Antônio saiu. Miguel ficou sozinho, digerindo o que ouvira. Sofia e Gabriel. Os documentos. Isso não podia ser coincidência. Sofia, a candidata ideal para o papel de traidora. Mas não havia provas. Ele chamou Antônio novamente. O que o senhor acha? Qual a probabilidade de ser Sofia? Não quero que a relação pessoal influencie, respondeu Antônio. Mas se for realista, as chances são altas. O senhor sabe, Gabriel não é seu amigo. Todos na equipe sabem. Se Sofia se relaciona com ele, anda no carro dele, essa possibilidade não pode ser descartada. Concordo. Suspeito. Como provar? Não sei. O senhor saberá melhor. Eu tenho um plano para verificar. Miguel pensou. Se o plano é bom, por que não tentar? Depois do roubo dos documentos, instalei câmeras escondidas. Miguel confiou no velho. E o que vem depois? E se provocarmos Sofia, dizer que tenho novos documentos, muito importantes? Miguel apresentou a ideia. Isso pode funcionar, mas cuidado, para que ela não desconfie. Certo, faremos assim. Obrigado por ouvir. Miguel dispensou Antônio. Ficou pensando nos detalhes. Antes do fim do dia, Miguel saiu do escritório. Ana Oliveira, 1 minuto. Sim, Miguel Rodrigues. A contadora-chefe saiu correndo do escritório. Aqui está a pasta de documentos. Precisa assinar, carimbar. Verifique todos os valores. Novos contratos. Um negócio de milhões. Precisa ter certeza de que ninguém pode contestar. Ele falou alto o suficiente para Sofia Cardoso ouvir tudo. Encarregando Ana Oliveira, pediu que, após assinar, devolvesse a pasta para a mesa. Saindo, despediu-se da equipe. Ana Oliveira verificou, assinou, devolveu para a mesa de Miguel. O dia de trabalho terminou. Os funcionários se dispersaram. Sofia Cardoso se demorou. Muito trabalho. Assim que o escritório esvaziou, ela entrou sorrateiramente no escritório de Miguel. Poucos minutos depois, saiu com a pasta. Colocou na bolsa. Saiu. De manhã, Miguel chegou primeiro. Direto para o escritório. A pasta não estava lá. O truque funcionou. Chamou Paulo Gomes. Mandou mostrar a gravação da câmera no escritório. Viu. Sofia. Roubando. Antônio estava certo. Esperou a chegada de Sofia. Chamou-a. Bom dia, Sofia. Não quer me dizer nada? Miguel deu-lhe uma chance. Bom dia, Miguel Rodrigues. Não entendo sobre o que o senhor está falando. Sofia ainda não suspeitava das câmeras. Quero te mostrar um vídeo divertido. Sente-se. Ele virou o monitor. Vídeo. Sofia roubando a pasta. O senhor não entendeu. Eu tinha medo que alguém roubasse de novo. Levei para casa. Uma mentira desesperada. É mesmo? Que tal irmos à sua casa? Você me devolve? Miguel entendia que ela estava mentindo. Não, não vai dar.
Sofia se abateu. Talvez porque já estão com Gabriel. Gabriel Teixeira. Sofia estremeceu. Como o senhor sabe? Eu sei tudo. Miguel olhou para ela significativamente. O senhor não entende. Ele me forçou, ameaçou, chantageou. Ameaçou tanto que você anda no carro dele e compra champanhe. Sofia silenciou, desmascarada. Me desculpe, não o decepcionarei mais. Chorou. Claro, não me decepcionará. Você está demitida. Arrume suas coisas. Em 1 hora não quero ver seu vulto aqui. Porque assim? Eu prometo. Chamo a segurança? Tem 1 hora. O tempo começou. A voz de Miguel era glacial. Sofia saiu correndo do escritório. Pegou suas coisas. Foi embora para sempre. Miguel se acalmou. Chamou Antônio. Contou tudo. Antônio ficou preocupado com os documentos. Mas Miguel explicou. Eram falsos. Uma isca. Obrigado, Antônio Ferreira. O senhor me ajudou muito. Miguel lhe deu um bônus. Estou em dívida com o senhor novamente. Gabriel não pararia. Miguel entendia. Precisava agir. Foi à polícia. Major Ricardo Silva? Perguntou Miguel, espiando no escritório. Bom dia. Sou eu. Em que posso ajudar? Respondeu o major calmamente. Uma conversa privada. Entre. Sente-se. Conte-me. Sou Miguel Rodrigues, dono da empresa Monolito. Já ouvi falar. E até conheci seu pai. Valério. Em que posso ajudar? Tenho um conflito com um concorrente, Gabriel Teixeira. Ele me ameaçou. Recentemente roubaram documentos. Descobrimos o traidor, minha secretária. Temo que ele não pare. Conhecendo o passado dele. Conhecemos Gabriel. Assentiu o major. Há muitas denúncias contra ele. Tentamos vigiar e encontrar provas. Tudo limpo. Não há nada. Não há nada que possa ser feito? Faça a denúncia. Faremos o acompanhamento. Talvez dê em algo, mas não prometo. Precisamos de provas substanciais. Violação aberta. O major estendeu um formulário e uma caneta. Miguel escreveu a denúncia. Despediu-se. Foi para casa. Tornando-se mais cauteloso, Miguel verificava as gravações das câmeras todos os dias. Durante vários dias, nada suspeito. A esperança crescia. Talvez Sofia fosse a única traidora. Em um dos dias, ele estava vendo a gravação. Ficou paralisado. Na tela, Antônio, tirando a parte de cima do uniforme antes do chuveiro. No antebraço, uma tatuagem. Miguel ficou sem fala. Já vira uma igual. Onde? A memória soava o alarme. Para casa. Fotos antigas. A caixa de joias da mãe. Chegando, Miguel correu para o depósito. Encontrou a caixa entre a bagunça. Fotos antigas. Uma foto do pai. Morreu no Afeganistão. 30 anos atrás. O olhar deslizou para a mão, onde deveria haver uma tatuagem. Havia, exatamente a mesma, como a de Antônio. Não dormiu a noite toda. Foi para a cozinha. Fumou, abrindo a janela. As lembranças o inundaram. A mãe recebeu a notícia da morte. Dor. Mudança para outra cidade. Vida difícil. A aparição de Valério. Um homem bom, rico. Ele amou a mãe. E o amou. A ele. Queriu. Valério não tinha filhos. Ele o adotou. Deu seu sobrenome. Patronímico. Deixou o negócio. Miguel o amava como um pai de verdade. Mas lembrava-se também daquele, o verdadeiro. De manhã às 6, Miguel já estava no escritório. A foto na mão. Foi para a copa. Bateu na porta. Antônio abriu surpreso. Miguel entrou. Sentou-se na cama. Silencioso. O rosto pálido. Bom dia, Miguel Rodrigues. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. A voz abafada. Por que não fala? Diga. Miguel jogou a foto na mesa. Antônio deu um passo. Olhou a foto. Petrificado. As lágrimas encheram os olhos. Onde o senhor pegou isso? A voz tremia. Essa foto é dos meus pais. E este sou eu, pequeno. Isso não pode ser. Antônio sentou-se na cadeira. No entanto, é assim. Não importa como nos encontramos depois de 30 anos. Importa, porque você não voltou. Para nós, para a mamãe. Miguel olhava para ele,
para o seu pai biológico. Eu posso explicar. Antônio começou a contar. Afeganistão, batalhão de tanques, ordem de recuar, tanque atingido. A tripulação morreu. Ele conseguiu sair. Cativeiro, muitos anos. Não podia voltar. Sem dinheiro. Trabalhava por comida. Economizou por anos para a passagem. Voltou. Em casa, pessoas estranhas. Ninguém sabia para onde foram a esposa e o filho. Buscas, polícia, amigos, em vão. Morador de rua. Conseguiu trabalho como segurança num clube. Dinheiro apareceu. Esperança. Contratar um detetive. Encontrá-los. Mas, uma briga. 3 Mauricinhos. Uma garota. Protegeu-a. Aleijou um deles. O pai dele. Promotor. Prisão. Longa pena. Saiu. Chances de encontrá-los. 0. Mudou-se para cá. Para não encontrar rostos conhecidos. Vergonha. Tornou-se um morador de rua. Ele terminou. As lágrimas corriam pelo rosto. Não chore, pai. Miguel se aproximou, sentou-se ao lado, abraçou-o. Você realmente teve poucas chances. Por quê? A mãe recebeu a notícia da morte. Lamentou por muito tempo. Depois se reergueu. Vendeu o apartamento. Mudaram para outra cidade. Conheceu Valério. Tornou-se sua esposa. Mudou de sobrenome. Ele foi muito bondoso comigo. Adotou-me. Deu seu sobrenome. Patronímico. Ele não tinha filhos. Ele se apegou a mim imediatamente. Queria substituir você. Eu sofri por muito tempo. Mas ele foi tão bondoso. Eu o amei. Como um pai. Há 10 anos ele morreu. Deixou a empresa para mim. No verão passado, a mamãe faleceu. Miguel contou tudo. Como ele chegou aqui. Porque ele tem outro nome. Ele foi para o escritório. Antônio ficou sozinho. Chocado. O filho. Seu filho. Ele olhou para o relógio. Passara 1h30. E ele estava sentado, incapaz de se mover. Bateram. Bom dia, Antônio Ferreira. Por que não está trabalhando? Paulo Gomes espiou. Já vou. Antônio se levantou. O que houve? O senhor está meio perdido? Não, está tudo bem. Talvez até ótimo. Ele pegou a vassoura. Saiu para a rua. Tentou se distrair. Miguel evitou encontros o dia todo. Não sabia como olhá-lo nos olhos. O que fazer a seguir? No final do dia, saiu discretamente. Em casa, recusou o jantar. Foi para o quarto. Sozinho com seus pensamentos. Percebendo que não podia esconder, voltou para a cozinha. Ana, Pedro, posso chamá-los 1 minuto? Sim, aconteceu alguma coisa? Ana Oliveira foi a primeira a chegar. Sim, aconteceu. Sentem-se. Precisamos conversar. Pedro espiou. Me chamou o pai. Sim, sente-se. Vou contar algo. Ana e Pedro se sentaram. Olharam um para o outro perplexos. Não sei como começar. Isso pode chocá-los. Miguel hesitou. Diga como é. É mais fácil, disse Pedro. Antônio Ferreira é o meu pai. Miguel sentou-se, olhou para eles. Ana ofegou. O quê? Miguel tem certeza? Mas, seu pai? Tenho certeza. Viva, vovô! Pedro saltou, abraçou o pai, depois a mãe, correu para o quarto. Pedro, parece satisfeito, já é bom, sorriu Ana. Sim, só que, o que fazer a seguir, não sei. Aceitar como um fato. E conversar. Se conhecerem de novo. Ana pegou a mão dele. Pedro está feliz. Eu entendo. O principal, você aceite. Você tem razão. Miguel abraçou a esposa. Ela sempre sabia como encontrar as palavras certas. Ligeiramente mais calmo, Miguel conseguiu comer. Passou a noite com a família. Adormeceu no sofá. De manhã, apressou-se para o trabalho. Queria conversar com o pai. Convidá-lo para casa. Bom dia, Miguel Rodrigues, disse Antônio por hábito. Bom dia, pai. Miguel parou. Pela primeira vez proferiu aquela palavra. O que acha de ir para a minha casa esta noite? Conhecer Ana e Pedro? Antônio parou. Tinha medo. Tem certeza que agora é o momento certo? Acho que sim. Miguel prometeu passar lá à noite. No final do dia,
Foi buscar Antônio. Vamos para casa. Antônio não conseguia se levantar. Reuniu forças. Trancou a copa. Foi para o carro do filho. Estava muito nervoso. Mas ao ver Pedro, correndo em sua direção, gritando, vovô, ele se acalmou. Conheceram Ana e Pedro novamente. O jantar passou fácil, descontraído. Pedro não largava o vovô. Ana Oliveira sugeriu que ele passasse a noite. De manhã, Miguel e Antônio chegaram juntos. Miguel foi para o escritório. Antônio, para a copa. O que foi isso? Paulo Gomes o alcançou na porta. Oi, do que está falando? O senhor veio junto com Miguel Rodrigues. Estou sonhando? Não está sonhando. Antônio sorriu. Deu-lhe um beliscão. Então me explica. Meu cérebro vai explodir. Só posso contar para você. Por enquanto, é segredo. Miguel, é o meu filho. Paulo Gomes parou. Ah, claro. Abramovich é seu sobrinho. Estou falando sério. Paulo Gomes empalideceu. Puxa, quer dizer que... Exatamente isso. Estou chocado. Paulo Gomes ficou sem fala. Antônio aproveitou o momento, passou por ele e foi trabalhar na rua. Passou uma semana desde o encontro com o Major Ricardo Silva. O Major ligou para Miguel. Pediu que ele fosse urgentemente. Miguel esperava boas notícias. Adiou os compromissos. Foi. No escritório, o Major estava sério. Há boas notícias? Perguntou Miguel. Infelizmente não. Vigiamos Gabriel por uma semana, sem resultados. Ao redor dele, pessoas suspeitas, mas sem provas. E agora, ele não vai me deixar em paz. Entendo. É por isso que... Sugiro que provoquemos Gabriel, para que ele tome ações. É perigoso, mas só assim o pegaremos. Como? Nisso não posso ajudar. Tem que estar ligado ao seu negócio. Invente algo. O principal, rápido, antes que retiremos a vigilância. Vou tentar. Preciso de 1 ou 2 dias para o plano. Confio no Senhor. E peço reciprocidade. Não se preocupe com as consequências. Nós o cobrimos. As palavras do major apenas aumentaram a ansiedade. Miguel voltou ao escritório. Pensou em como provocar Gabriel. Lembrou-se. Ele se interessava por licitações, negócios. O plano se formou. De manhã, a caminho do escritório, ligou para Gabriel. Bom dia, Gabriel Teixeira. Uau, que surpresa! Bom dia, Miguel Rodrigues. O que quer? Voz desdenhosa. Encontrá-lo, conversar. Não tenho certeza se isso me interessa. Já conversamos. O senhor deixou claro. A conversa de hoje mudará muita coisa. Significativamente. Gabriel ficou intrigado. Tá bom. Venha a Azuma. Dedicarei alguns minutos ao senhor. Desligou. O plano estava funcionando. Miguel chegou ao escritório. Disse a Paulo Gomes para ser extremamente atento. Meia hora no escritório. Digitava algo. Saiu correndo com uma pasta. Entrou no carro. Foi para a reunião. Na frente do escritório de Gabriel, Miguel estava no carro, nervoso. Fumou. Deu algumas tragadas. Saiu. Os seguranças esperavam. Levaram-no até Gabriel. Então, bom dia, Miguel Rodrigues. É um prazer recebê-lo. Com autossatisfação. Bom dia. Sou uma pessoa ocupada. Não tomarei muito do seu tempo. Preparei uma proposta para a licitação. Para um condomínio de casas. Pretendo vencer. Documentos em ordem. Apesar das ações da ex-secretária, estou pronto para deixá-lo de mãos vazias. Miguel agitou a pasta de forma demonstrativa. O que você está me inventando? Acha que sou idiota? Ironicamente. Veja por si mesmo, esses números. Miguel jogou a pasta na mesa. A propósito, é uma cópia. Pode ficar com ela. Admirar. Gabriel examinou as primeiras folhas. O rosto se contorceu. Vou destruí-lo. Não precisa me assustar. Estou acostumado com tudo. Miguel estava calmo por fora. Por dentro, um caos. Saia daqui, antes que eu mesmo o jogue para fora. Gritou Gabriel. Estou indo, estou indo. Miguel saiu. Fechou a porta. Gabriel fumou. Chamou 2 capangas. De novo falharam. Desta vez, façam tudo certo. Rápido. Se falharem, não perdoarei. Chefe, diga o que quer. Esse Rodrigues encheu o saco.
Eliminá-lo? Não, ele tem que entregar tudo por si só. Não o toquem. A tarefa de vocês, de novo com o filho dele. Só que desta vez, vivo e saudável. Levem o garoto para fora da cidade. Chantagearemos Rodrigues. Ele desistirá da licitação. Venderá a empresa. Pelo nosso preço. Será feito, chefe. Depois da reunião com Gabriel, Miguel voltou ao escritório. Entendia. Algo aconteceria em breve. Pedro chegou para ver o pai. Pediu para o avô sair por algumas horas. Quer passear no parque. Miguel hesita. Pedro insiste. Promete voltar logo. Miguel, cansado das súplicas, concorda. Pedro, feliz, corre para Antônio. Vovô, papai deixou para o parque. No caminho para o parque, Antônio notou um carro. Andava devagar. Suspeito. Tentou não demonstrar. Acelerou o passo. Pedro estava animado. Antônio tentava distraí-lo, ele mesmo nervoso. No parque. Atrações, balanços, carrosséis. Algodão doce. Cansado, Antônio sentou-se num banco. Pedro ficou por perto. Um telefonema. O pai. Pedro pegou o telefone. Oi, pai. Estamos no parque, tudo bem? Oi, ótimo. Passe o telefone para o vovô. Pedro entregou o telefone. Vovô, papai quer falar. Bom dia, Miguel. Aconteceu alguma coisa? Parece que não. Mas tenho um problema com um concorrente. Fique atento, cauteloso. Se algo parecer suspeito, ligue para mim ou para Paulo Gomes. Não se preocupe, tudo ficará bem, respondeu Antônio, decidindo não falar sobre o carro. Enquanto Antônio falava ao telefone, Pedro não ficava parado. Começou a bater bola de futebol. Chutou muito forte. A bola voou para a saída do parque. Conto com o senhor. Sejam cuidadosos. Voltem logo, disse Miguel. Entendi. Combinado. Antônio terminou a conversa. Virou-se. 2 homens, desconhecidos, arrancavam Pedro para o carro. Aquele mesmo carro. Aquele que quase atropelou Pedro no dia em que se conheceram. Ele entendeu. Criminosos, os mesmos, perseguindo. Antônio correu. Para ajudar. Avançou sobre um. Tentou proteger o neto. Um golpe forte na cabeça. Escuridão. Miguel ligou para Pedro. Não atende. Ligou para Antônio. Não atende. Sequestrados. Ligou para o Major Ricardo Silva. Major, meu filho foi sequestrado. Bom dia, calma. Gabriel tem interesse em chantageá-lo. Ele não tocará no filho até que o senhor venda a empresa. Use isso. Dite as condições. Entendido? Sim. Está bem. Vou tentar. Miguel desligou o telefone. O telefone tocou novamente e imediatamente. Alô? Está fazendo certo. Se tivesse me ouvido antes, não teria problemas. A voz de Gabriel. O que o senhor quer? Seu filho e o velho que estava com ele estão comigo. Abertamente. Gabriel não sabia que Antônio era o avô de Pedro. O que o senhor quer? O senhor sai da licitação, me vende a empresa, pelo valor que propus. Poderia ter pegado tudo de graça, mas sou honesto. Está bem, concordo. Preciso de algumas horas para preparar os documentos. Sem problemas, 3 horas. E não ligue para a polícia. Caso contrário, seu filho se dará mal. Muito mal. Gabriel desligou. Miguel estava com medo, mas entendia. Só o major podia ajudar. Ligou de volta para Ricardo. Contou. O major já sabia. Estava grampeando Gabriel. Pediu a Miguel para ganhar tempo na conversa com os bandidos, para rastrear a localização deles. 10 minutos depois, um telefonema. Alô? Quer falar com o filho? A voz do bandido. Bom dia, ele está bem? Como ele está? Miguel ganhava tempo. Ele mesmo vai contar agora. Telefone para Pedro. Oi, pai, o senhor vai nos salvar? A voz de Pedro estava assustada. Oi, filho, calma, tudo vai ficar bem. Eu com certeza vou salvá-los. Não duvide. Miguel olhava para o relógio. Seria tempo suficiente? Mais algumas frases. Pedro não aguentou. Chorou. Pediu ajuda. O bandido arrancou o telefone. Quebrou-o. Bateu em Pedro. Miguel ligou de volta para o major. Soube. A localização foi rastreada. Ligou de volta para Gabriel. Chego logo. Assinaremos.
Enquanto isso, Antônio acordou. O filho, ao lado, inteiro, tentou acalmá-lo. A porta abriu. Os sequestradores querem levar Pedro. Antônio saltou, mãos amarradas. Tentou impedir. O bandido o empurrou. Bateu. Nesse momento, a polícia invadiu a velha casa. Rendeu os bandidos. Pedro correu para o avô. Chorava. Antônio o acalmou. Pediu o telefone para ligar para o filho. Chegou ao escritório de Gabriel. Encontraram-se. Miguel mostrou os documentos. Certifique-se de que tudo está honesto. Enquanto Gabriel olhava os papéis, Antônio conseguiu ligar. Oi, filho. Eu e Pedro estamos bem. Em segurança. É verdade? Sim, não se preocupe. Miguel desligou o telefone. Enviou um SMS para o major. Seguros. O negócio está cancelado, disse Miguel. Arrancou os documentos. Gabriel ficou furioso. Pegou o telefone para ligar para os bandidos. Nesse momento, o major Ricardo Silva e seus homens entraram no escritório. Prisão. Alguns dias depois, na porta da copa de Antônio, apareceu Miguel. Pai, arrume-se, vamos para casa. Antônio levantou os olhos. O senhor não precisa mais trabalhar aqui. Tem a mim. E precisa começar a cuidar do neto. Além do mais, eu e Ana teremos outro filho em breve.